Atenção, gestor, você que está procurando uma forma de analisar suas vendas de forma mais efetiva, acompanhe esse vídeo hoje. No vídeo de hoje, vamos falar sobre análises essenciais de vendas. Indicadores que são essenciais para acompanhar aí as vendas, a efetividade das vendas e todo o progresso aí do setor comercial. O mundo de vendas é um mundo bem complexo. Você, gestor aí da área comercial, gerente, diretor, sabe disso. É dinâmico, necessita acompanhamento constante e principalmente ter as ferramentas certas. Eu trouxe aqui a imagem de um foguete, a parte interna. A gente sempre compara aí as empresas com um foguete que está decolando, mas é importante a gente pensar na parte interna onde estão os controles, e a gente sabe que o tanto de informação que a gente tem hoje às vezes não é o suficiente, ou talvez não esteja organizada da melhor forma para ajudar a gente no setor comercial. Então, hoje eu trago algumas formas de facilitar essas análises. O que nós veremos aqui? Indicadores essenciais. Vou trazer 3 indicadores que eu acho que toda empresa deve acompanhar. São indicadores simples, mas que muitas vezes as empresas não conseguem acompanhar em tempo real. Visões estratégicas, visões de período, mês, dia, ano, visões segmentadas por grupo de cliente, família de produto, enfim, formas de agrupar aí as visões. Visões que eu chamo de visões inteligentes, comparativas inteligentes, que permitem a gente comparar os dados com o mês passado, com o mês anterior, agrupar as informações em trimestre, semestre. E, para finalizar, trago outras visões e outras dicas que eu considero importantes aí no fim do vídeo. Indicadores essenciais. Quando a gente fala de vendas, o primeiro indicador que vem à mente com certeza é o faturamento. E o faturamento a gente precisa primeiramente definir como vai ser a regra para a gente calcular ele. Como assim? Eu posso trazer meu faturamento bruto ou posso trazer meu faturamento líquido, descontando impostos, descontando devoluções. E isso vai variar de acordo com a regra de cada negócio. Normalmente, a gente desconta pelo menos as devoluções. Por quê? Se eu tive um faturamento de R$1 milhão, esse faturamento foi devolvido, eu não posso considerar isso como um faturamento. Pelo menos numa visão gerencial, acaba não fazendo sentido. Outro indicador interessante e importante é a quantidade de vendas. E eu sempre digo aqui que a quantidade de vendas é diferente da quantidade de produtos vendidos. O que eu quero medir quando eu falo de quantidade de vendas? Eu posso medir aí a performance do meu time de faturamento, porque aqui estamos falando da quantidade de notas fiscais emitidas. Quantas vendas eu realizo em média? Quantas notas são faturadas por dia, em média? Esse é um indicador importante de acompanhar para a gente entender a eficiência do departamento, para entender a sazonalidade. A gente sabe que muitas empresas grandes aí, acabam tendo um volume grande de faturamento nos últimos dias do mês. Então é importante para a gente saber se a gente precisa de reforço no time, se precisa de hora extra para conseguir faturar tudo no mesmo mês, no fim do mês. Então é um indicador interessante, ele vai ajudar a gente a calcular o próximo indicador que está aqui, que é o ticket médio. Ticket médio é o valor médio de cada venda. E o que é interessante aqui? Quando a gente começa a acompanhar esses indicadores segmentados, a gente vai entender que determinados segmentos dos nossos clientes aí têm um ticket médio diferente, às vezes maior, às vezes menor. Então é um ponto importante ver qual é o perfil de cada venda para cada tipo de cliente, usando o ticket médio,
Além disso, a gente tem sempre a expectativa de aumentar o valor médio das vendas. Então a gente precisa acompanhar o histórico desse indicador e o presente para ver se realmente ele está aumentando e como está sendo o comportamento do ticket médio. Então falei aqui de 3 indicadores que eu considero essenciais e vocês podem achar simples ou que todo mundo tem, né? Toda empresa tem, mas nem sempre. Eu frequentemente, quando estou conhecendo um negócio e conhecendo um cliente novo, as perguntas que eu faço normalmente são essas: qual é o ticket médio dos seus clientes? E nem sempre o gestor tem essa resposta na ponta da língua. Nem sempre ele tem essa resposta atualizada. Às vezes ele sabe o ticket médio que estava 6 meses atrás, mas ele não sabe atual. Então é um indicador essencial e importante de acompanhar em alguns momentos até dia a dia. Além dos indicadores essenciais, a gente tem visões estratégicas que a gente traz em cima desses indicadores. Uma das visões estratégicas é a análise por período. Então é importante que a gente traga a visão aí por dia, por mês e por ano. E isso vai depender do público. Por exemplo, um gerente financeiro, um coordenador financeiro, talvez para ele seja importante ter a visão diária de faturamento. Já para um diretor, talvez seja importante só a visão mensal. Então a gente consegue, em soluções analíticas, trazer isso de forma muito fácil no mesmo gráfico, onde o cliente clica lá se ele quer ver por dia, por mês ou por ano e tem a visão que ele precisa. Outra visão estratégia é a segmentação detalhada. Você poder abrir os indicadores em segmento do cliente, em tipo de produto, em família, para descobrir perfil de vendas. E aí você vai começar a entender se tem um segmento que tem um ticket médio maior, um ticket médio menor, ou então que tem uma lucratividade maior, e você começa a criar ações específicas para esses grupos de clientes. Comparação inteligente é o que eu chamo poder trazer mais do que somente a informação do indicador. Por exemplo, trazer só, a gente vê só ali o faturamento do mês e todo o histórico do faturamento. Beleza, é uma informação interessante. Mas mais interessante que isso é eu olhar meu faturamento desse mês e saber quanto que ele variou com relação ao mês passado. Então é o mês sobre mês, ou do inglês month over month. Outra comparação inteligente é eu comparar, por exemplo, o meu faturamento deste mês com o faturamento do mesmo mês do ano passado. Quanto eu vendi no ano passado e quanto eu vendi no mesmo mês deste mês. Quanto eu vendi neste mês versus quanto eu vendi no mesmo mês, só que do ano passado. Eu consigo comparar dessa forma uma evolução ano sobre ano, ou year over year, do inglês ano sobre ano. Além disso, uma outra comparação inteligente que os diretores gostam muito é agrupar os dados. Então eu trazer os dados ali dos últimos 3 meses. Eu posso comparar sempre 3 meses sobre os 3 meses do ano passado e ter uma visão de quarter, de trimestre. Então são comparações inteligentes e visões estratégicas que fazem a diferença no departamento comercial. Trago aqui agora um exemplo de um dashboard com indicadores essenciais de vendas feitos no Power BI. Então vejam só, é um dashboard extremamente simples, onde eu tenho os indicadores que eu comentei aqui: faturamento, quantidade, ticket médio, custo e lucro. As visões inteligentes que eu comentei. Então eu consigo aqui trazer já uma variação mês sobre mês. Então quer dizer que eu variei 9, quase 10%, faturei a mais do que o mês passado. Também consigo trazer uma variação ano sobre ano. Então, comparado com o ano passado, faturei 78%. Essas visões ajudam muito a já trazer a evolução do negócio. Além disso,
Com uma ferramenta analítica como essa, eu consigo trazer ali o meu faturamento da categoria de produtos. Nesse caso aqui é um exemplo de um grupo de lojas de bicicletas mundial. Venda de bicicletas, vendas de acessórios, vendas de roupas, faixa etária, qual é o produto, o gênero, qual a unidade no mundo que está faturando. Então, as soluções analíticas tornam mais fácil a vida. Consigo trazer, eu quero ver só o lucro, ou quero ver as quantidades. Tudo é parametrizável de acordo com o seu negócio. É assim que a gente trabalha aqui na DataRoads. Outros tipos de indicadores de vendas importantes é sobre efetividade de vendas. Eu vou começar falando sobre a margem bruta. O que é a margem bruta? Eu pego o meu faturamento, desconto impostos, devoluções e retiro também o meu custo de venda. Isso vai me dar o dinheiro que sobra para eu pagar as minhas despesas. Então ele é um valor mais justo de acompanhar, a margem bruta. E é importante ter nos dashboards também essa informação e não somente o faturamento. Além disso, utilizar esses números de faturamento e margem para acompanhar o desempenho individual dos vendedores. Qual é a margem que esse vendedor vem me trazendo? Em média, os vendedores, cada vendedor fatura quanto por mês? São informações importantes de efetividade de vendas. Um outro indicador interessante falando sobre efetividade são vendas de novos produtos. Eu posso classificar que um novo produto é um produto que foi vendido, que foi lançado no último ano, por exemplo. Produtos que foram lançados no último ano são novos produtos. Qual é o faturamento e qual é a margem que esses novos produtos estão me trazendo? É importante eu separar os novos produtos dos produtos que já estão em linha. Isso vai me dar uma visão de lançamento de produtos, qual a lucratividade que eu estou tendo em novos produtos. Outro indicador importante, SKU por vendas, que na verdade é o produto, quantidade de produtos diferentes em cada venda. Quantos produtos diferentes eu vendo em cada venda que eu realizo? Em média eu tenho 5 tipos de produtos diferentes na minha venda, ou 10, ou 20, ou 100. É importante para entender o meu mix de produtos em cada venda. E é interessante ressaltar que cada produto pode ter uma margem de lucro. Então o mix de produto me ajuda a entender o que está compondo ali, quais são os produtos que têm uma margem maior nessa minha venda e quais têm uma margem menor, mas que talvez pela quantidade que eu venda me dê o mesmo retorno financeiro. Então são 4 indicadores interessantes para análise de efetividade em vendas. Para a gente ir encerrando, trago algumas dicas extras aqui. Então, preste muita atenção na consolidação dos dados. O teu CEO, o diretor e os gerentes querem ver informações que são a mesma informação, que têm confiança, que batem, mas talvez de forma diferente. O CEO, ele quer ver a informação muito mais resumida e é importante que para os 3 grupos aqui a gente traga as informações já sinalizando pontos de atenção. Marque em vermelho situações que não estão legais. Isso vai ajudar muito a análise aí dos dashboards. Falando em dados, acho importante também analisar dados de orçamentos. Quantos orçamentos estão se tornando vendas? Uma taxa de conversão de orçamento em venda. Outro ponto importante, comissões. Qual é o valor que eu gasto em comissão para cada venda que eu realizo? Ou uma proporção, uma taxa, dividindo comissão por margem? Qual é essa taxa que eu tenho aí? E uma dica extra final aqui, procure um parceiro estratégico se você tem. Uma outra dica final aqui é procure um parceiro estratégico se você tem dificuldades em analisar os dados de vendas do seu negócio. Na DataRoads nós somos especialistas em dados e tratamos o dado de ponta a ponta. Conectamos no seu sistema de gestão, seja ele qual for, e trazemos esses dados de forma fácil de visualizar e de tomar ações
estratégicas. Concluindo, celebre a conquista de novos patamares em vendas utilizando dados. A utilização de dados traz vantagem competitiva para o seu negócio. Esse vídeo faz parte da série Gestão com Dados. Este mês estamos falando sobre gestão com dados em vendas. Estamos movimentando o LinkedIn diariamente. Aqui no YouTube você encontra diversos vídeos sobre gestão com dados. Então, deixa seu like, comenta, compartilha e até a próxima.